Eu tô aqui na janela do meu quarto, olhando o tempo. Uma tarde de sol e tá todo mundo em isolamento. Todo mundo fugindo do coronavírus. Hoje é dia 2 de março de 2020. É como se eu estivesse vivendo um pesadelo, como muitas outras pessoas, né? Porque o coronavírus atacou o mundo inteiro. Começou na China, na Itália, Estados Unidos e assim foi e chegou aqui no Brasil. Aqui diante da imagem, dá uma tristeza muito grande, porque a gente não sabe como vai terminar tudo isso. Tudo fechado, sem movimento, as lojas fechadas, comércio, tudo parado. O pessoal recebendo cesta básica do governo, mais um auxílio. E quando acabar tudo isso, tá? Começou esses dias, né? Começou mês passado, nós estamos em abril, começou em março. Não tem nem um mês que estamos assim no isolamento. E algumas pessoas ainda estão indo trabalhar, mas são poucas. Esse vírus é uma doença que ataca mais as pessoas idosas, né? Já morreram bastante aqui no Brasil, muitos estão infectados. E dá pena, porque você olha o mundo aí, esse mundão aí, e vê o quanto somos fracos, frágeis, pequenos. Não sei se dá saudade de 3 meses atrás, quando ainda o vírus não tinha chegado aqui, ou dá medo do amanhã. Eu fui prevenida quando eu tinha 11 anos de que ia chegar esse tempo. Isso foi, eu tô com 62 e eu tinha 11 anos. Eu tinha uma pessoa muito especial, uma tia. Ela estava com 65 anos e eu com 11. Eu sempre conversava com ela. Eu escutava as histórias dela com muita atenção e ficou guardado, gravado na minha cabeça. Quando ela falou que um dia ia tudo mudar, que ela tem ido na missão do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e que ele tinha falado que no ano 2000 as coisas mudariam. No começo seria para melhor. No começo seria muita fartura, muita facilidade. Seria alguns anos de muita fartura. Ela não sabia que ia alcançar essa época, né? Porque ela já estava com essa idade, mas imaginava, previa que eu ia chegar. E ela me falou, você vai alcançar algumas coisas muito boas e outras muito ruins na tua vida. Espero que você alcance isso daí. E eu perguntei para ela, quais são as coisas boas? Ela falou que o padre tinha falado numa missão, numa certa missa, que o ano 2000 ia chegar com muita fartura, as pessoas iam ter facilidade de andar de avião, até a pessoa pobre poderia andar de avião, e que não ia ser igual a época dela, porque para visitar uma pessoa, um parente que morava assim num sítio mais distante, teria que andar de a pé, pelo meio das varedas, até chegar lá, levava umas 3 horas de caminhada, chegava lá, almoçava, cumprimentava todo mundo, conversava um pouco e já tinha que vir embora.
Do contrário, que as pessoas iam conversar à distância, iam se ver com mais facilidade. Nisso, ela falou que chegaria também uma época pior ainda, no ano 2000, dentro desse século, que ia chegar, talvez até nem ia chegar ao final do século, esse ano 2000. Porque esse século 21 era o começo de tudo, do desenvolvimento e o fim. Mas não sei se é o fim da humanidade, talvez não. Eu não sei explicar, né? Porque eu na época me assustei, né? Porque eu achei que ia chegar o ano 2000 e ia estar para morrer já, né? Eu já estava me achando até velha. Uma criança de 11 anos acha uma pessoa com 40 anos velha, né? E ela prosseguiu falando que, nessa previsão, ele disse assim que um dia ia chegar a época que a roda grande ia girar dentro da roda pequena. E eu perguntei, o que quer dizer roda grande? Isso não acontece? Como? Isso aí é impossível. E ela falou o seguinte, que alguém perguntou para ele, a mesma pergunta que eu fiz. E ele disse o seguinte, que a roda grande seria o rico, todos os ricos, que seria a grandeza, a grandeza, o que movimentava, que facilitava e movimentava tudo, né? E os pequenos seria a roda pequena, o pobre, o miserável, mas que todo mundo ia entrar nessa roda pequena, todos ficariam muito pobres, a nação ficaria muito pobre. Isso iria durar 7 anos. Nesse meio surgiria a peste, que é a doença, surgiria a fome e a carestia, que não era para eu me assustar. Ninguém poderia se assustar porque isso ia acontecer por conta da violência. As pessoas iriam estar muito malucas. E que ele tinha falado que, em vez do pai colocar o filho para fazer doutorado, seria melhor colocar o filho para aprender a profissão de ferreiro. Porque ferreiro faz correntes para amarrar os loucos, porque muita gente vai ficar louca, as pessoas iam ficar loucas. As pessoas não iam suportar, muitas não iam suportar. E eu estou achando, e hoje, nesse momento agora, eu estou achando que esse isolamento vai atrapalhar um pouco. Ninguém vai aguentar por muito tempo. Isso é uma loucura, ficar isolado dentro de uma casa, dentro de 4 paredes, vendo esse mundão aí fora, que é nosso. Não dá para fazer nada, não dá para dar uma saída, tomar um pouco de ar, caminhar um pouco. E tudo muito complicado. Por que soltar os presos? Então, talvez para dar um alívio, porque alguma coisa muito estranha vai acontecer e a gente não está sabendo. Estamos presos dentro de casa e não podemos sair. Os presos que estavam presos tomam liberdade. Então é complicado entender. E alguém explica pra gente? Não dá para explicar. Talvez para aliviar a parte financeira do governo, né? Porque ele vai ter que distribuir comida, um salário, um dinheiro para as pessoas sobreviver, né? Porque tem muito pobre no Brasil, muito. E vai ficar mais, né? Com tudo parado. Pois bem, isso é minha opinião, né? Mas o que ela me falou também é que durante esse período ia chegar um tempo, nesse ano 2000,
que as mulheres iam ficar 7 anos sem ganhar filho. Seria 7 anos sem nenhuma mulher ter filhos. Então, isso ia complicar muito, porque um mundo sem criança, que alegria teria? A criança que dá o ânimo para a pessoa correr atrás das coisas, para ter uma alegria, para ter sonhar com o futuro, né? Do filho. E me falou outras coisas mais, que eu não estou lembrando agora. Mas eu estou passando isso aqui porque realmente eu fui alertada na época, eu não entendia, não acreditei, né? Mas eu estava fazendo umas máscaras aqui justamente para me proteger desse coronavírus, porque eu vou ali no mercado. Vou ver se dá para ir no mercado, a gente só pode sair se for para o mercado. E eu estava lembrando dessas coisas, né? Que ela me falou que eu não acreditei. A gente não costuma acreditar nas pessoas mais velhas. Quando a gente é criança ou é jovem, né? Principalmente hoje em dia. Se na minha época ninguém acreditava, a gente não acreditava muito no que poderia acontecer, na previsão, imagina hoje, que ninguém acredita nem no que está acontecendo, nem o que vê diante dos olhos, né? Mas tudo isso, tudo que está acontecendo é devido à violência. O vírus veio porque não suporta, a Terra não está suportando mais tanta violência. Não tem uma lei que mude, que pare um pouco, as pessoas tudo malucas, ninguém respeita mais ninguém, acabou o amor esfriou. Só algumas pessoas, e no meio de muitas outras pessoas, são poucas as que gostam de verdade. E no meio dessas outras, sempre conflito, um querendo passar perto do outro, um querendo derrubar o outro, um com inveja do outro. É difícil viver numa vida assim. Antigamente as pessoas costumavam ir na casa da vizinha, faziam um bolo, tinha aquele prazer de pegar aquele pedaço de bolo, ser o primeiro pedaço. Não era bolo recheado de aniversário, era um bolo simples. Eu vou levar para minha amiga ali. Hoje em dia isso não acontece. É uma raridade acontecer isso. E nós chegamos num período que vai piorar cada vez mais. Ninguém vai ter nada para dar para ninguém mais. Porque já tem muitos pobres. Como é que um pobre vai sustentar o outro? Impossível, né? Aí eu vou terminar esse vídeo, porque eu estou passando. Alguém acredita se quiser. Eu estou apenas passando o que eu escutei. Não estou querendo assustar ninguém, não é minha intenção. E quem não gosta de escutar a verdade, lógico que vai achar ruim. Mas é que eu lembrei e acho um desperdício ver esse mundo todinho aí, uma tarde linda, não poder viver livre, não poder caminhar por aí, sei lá. Tudo bem. E assim segue a vida.